Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao webinar sobre os impactos do Covid-19 nos principais setores da economia brasileira. Eu sou Vanessa Maibara, eu sou gerente de marketing para a América Latina da SI Emerging Markets Group. A SI está há mais de 25 anos no mercado, fornecendo informações estratégicas através das suas duas marcas. A Seik Data, que é a nossa plataforma de geração de insights macroeconômicos e setoriais em mais de 200 países, e a EMS, que é a nossa base de inteligência, focada em setores, indústrias, países e empresas nos mercados emergentes. O webinar de hoje ele vai ser apresentado pelos meus colegas, o Adriano Moraes. Ele é economista, ele tem uma atuação muito importante na análise macroeconômica e setorial para o Brasil. Ele trabalhou na Fiesp, onde ele cobria as políticas públicas da indústria, e o Adriano tem doutorado em economia pela Universidade de São Paulo. Temos também o Svetoslav aqui conosco, ele é o nosso Global Industry Researcher, ele tem um papel fundamental na produção de conteúdo para o Brasil, conteúdo setorial, e também para outros países da América Latina. Ele trabalhou no nosso time de The Watch, focado em M&A, e ele tem doutorado em relações internacionais, relações econômicas internacionais pela Universidade de Sofia, na Bulgária. Antes de começar, tem alguns lembretes aqui. Vocês podem fazer perguntas durante toda a apresentação. Vocês vão ver uma caixinha que está escrito questions, e é ali que vocês podem digitar as perguntas. Nós vamos receber as perguntas e passar para os nossos palestrantes no final da apresentação, que vai ter uma sessão dedicada a perguntas e respostas. Embaixo de questions também tem uma outra caixinha de handouts, que é exatamente a apresentação que os nossos palestrantes vão utilizar. Então, vocês podem acompanhar a apresentação, já está lá disponível para que vocês possam baixar. Bom, agora eu vou deixar vocês com os nossos palestrantes e eu volto no final, para a sessão de perguntas e respostas. Tenham um bom webinar a todos. Bem-vindos, Adriano e Svetoslav. Obrigado, Vanessa. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a apresentação. Eu vou começar trazendo alguns indicadores do impacto do COVID na economia brasileira e nos principais setores da economia brasileira também. Depois, o Svetoslav vai prosseguir, dando mais detalhes dos impactos do COVID em cada setor dos que nós estamos analisando aqui. Então, próximo, por favor. O Brasil começou 2020 com boas perspectivas para a economia. O CIC Leading Indicator do Brasil é um indicador antecedente elaborado pelo SEIC, que antecipa pontos de inflexão na atividade econômica. O valor neutro desse índice é 100. As observações abaixo de 100 podem ser interpretadas como períodos de queda da atividade econômica meses adiante, ao passo que observações acima de 100 indicam períodos de expansão da atividade econômica. O indicador antecedente, o Leading Indicator do SEIC, atingiu o maior valor em 20 meses em dezembro de 2019. Na época, isso significava que o país entraria em um período de aceleração econômica em 2020, que seria detectado nos indicadores tradicionais de atividade econômica 6 meses adiante. Ao longo no final de 2019, o país conquistou melhores perspectivas de estabilidade fiscal na segunda metade do ano, quando o Congresso Nacional aprovou a reforma da Previdência. A inflação ao redor da meta possibilitou que o Banco Central cortasse a taxa de juros ao menor valor até então, como até hoje continua cortando. Contudo, o mercado de trabalho naquela época ainda sofria os efeitos da recessão interna de 2015 e de 2016. E o desemprego ainda estava acima de 11% da força de trabalho. O indicador antecedente, SEIC, Leading Indicator do SEIC, detectou o impacto negativo do COVID no começo de 2020, quando algumas indústrias-chave, alguns setores-chave do país começaram a sentir os efeitos negativos da pandemia na forma de interrupções nas cadeias de suprimento de insumos e menores receitas de exportações. Em março, o índice ficou negativo, quando os governos estaduais adotaram quarentenas a partir da segunda metade do mês.
Isso foi feito conforme o número de infectados pelo Covid acelerava nos estados mais populosos. Em abril, o leading indicator do SEIC caiu para 17,4, de uma média de 100, o que significa que o país deve enfrentar nos próximos meses a maior recessão desde 1990. Foi a maior queda que a gente observou na série desse indicador. Foi, inclusive, maior do que nas crises de 2008, 1998 e 2015. Então, isso é uma crise muito grande, uma recessão muito grande por vir. O Brasil foi o país mais afetado pelo Covid entre os mercados emergentes analisados pelo SEIC. A próxima, por favor. O EMIS Trend Deviation Index, que é o índice de desvio de tendência do EMIS, é um índice de propriedade do banco de dados do EMIS, é um indicador prévio de choques externos sofridos pelos 14 setores cobertos pelo EMIS no Brasil. O índice ele foi construído a partir dos indicadores de desempenho mais relevantes de cada setor, mensalmente, conforme eles vão sendo produzidos, eles vão abastecendo o banco de dados. Eles são calculados usando o desvio da tendência de curto prazo para analisar os efeitos de choques externos, como o Covid, no mês de março, no desempenho de cada setor. O índice tem um valor neutro de 100, quando o impacto do choque externo nos indicadores do setor, como, por exemplo, receitas de produção, receitas de vendas ou produção, quando o impacto não é significativo. Observações abaixo de 100 indicam impacto negativo e as observações acima de 100 indicam impacto negativo do choque. Cada série foi ajustada sazonalmente para que se possa fazer a comparação de um mês para o outro. Algumas indústrias, conforme pode ser observado, foram afetadas entre janeiro e fevereiro, pois foram confrontadas nesses meses com choques internacionais antes da propagação da pandemia no território brasileiro. E esses choques se deram, por exemplo, como interrupções no fluxo de bens e serviços entre o Brasil e os seus principais parceiros comerciais, como, por exemplo, a China, Estados Unidos, Japão e União Europeia. Em março, o TDI, o Índice de Desvio de Tendência, mostrou efeitos negativos perceptíveis sobre a maior parte das principais indústrias brasileiras, com a atividade econômica paralisada devido às quarentenas. Como se pode observar, alguns setores sentiram um impacto mais profundo do Covid no mês de abril, para as estimativas disponíveis. A próxima, por favor. Com base no momento do impacto pelo Covid, dividimos os setores em dois grupos. O grupo de impacto inicial possui setores afetados entre janeiro e fevereiro, antes da propagação da pandemia no território brasileiro, quando os efeitos se deram principalmente através de redução nos fluxos internacionais de bens e serviços. Nesse período, o surto de coronavírus paralisou muitas indústrias na China, causando interrupções na cadeia de suprimento dos principais insumos, com impacto mais profundo percebido, por exemplo, no setor de eletrônicos de consumo. Além disso, as quarentenas e as proibições internacionais, as proibições de voos internacionais causaram um impacto muito grande no setor de turismo, em escala global e também no Brasil. O outro grupo, o grupo de impacto atrasado, possui setores que tiveram uma queda significativa no indicador em abril. São basicamente setores afetados pela menor demanda doméstica, pois as quarentenas interromperam a atividade econômica de muitas empresas no comércio, serviços e na indústria, e também reduziu a renda média das famílias, o poder de compra das famílias. A próxima, por favor. Também dividimos os setores com base na magnitude do impacto do Covid-19. Os setores mais afetados estão listados no grupo de mais atingidos. Em geral, essas indústrias dependem da movimentação de pessoas ou de bens e serviços para poderem operar. E elas possuem também setores relevantes que são bens e serviços não essenciais. Por outro lado, há o grupo mais resiliente, que geralmente tem bens e serviços essenciais, como os produtos farmacêuticos e cuidados de saúde, além da agricultura, que inclusive opera em regiões mais remotas do país,
e também ao setor de telecomunicações, né, de mídia, tecnologia e telecomunicações, que foi um setor muito demandado, porque as pessoas, conforme elas foram ficando confinadas em casa, aumentou a necessidade de telecomunicações e de tecnologia para essas pessoas poderem trabalhar, boa parte delas poderem trabalhar em home office, ou então manter relação social, né, interação social. Certo? Essa é a minha parte por aqui. Eu passo a palavra ao Sviatoslav, que vai dar mais detalhes de cada um desses grupos e cada um desses setores. Muito obrigado. Pois, obrigado, Adriano. A ver os detalhes para todos os setores que analisamos como nosso TDI. Primeiro, destacamos os setores que sentiram o impacto negativo do Covid em janeiro e fevereiro de 2020, mais cedo do que outros. Entre estes setores, o setor de eletrônicos de consumo registrou graves interrupções na cadeia de suprimentos. Isso forçou alguns produtores a fechar as fábricas, o que reduziu a produção de eletrônicos de consumo em 11% em fevereiro, na base anual, ou seja, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Embora o desempenho do setor se estabilizou em março, como podemos ver na tabela do TDI, prevemos uma nova caída da produção em abril devido à menor demanda interna e externa. O segundo setor que esteve entre as primeiras vítimas do Covid, como podemos ver aqui na tabela, foi o setor de turismo e lazer. A pandemia pôs fim ao forte desempenho do setor que vimos no segundo semestre de 2019, como podemos ver aqui como o TDI na tabela. Nos primeiros 2 meses de 2020, a receita gerada pelo turismo internacional no Brasil caiu 15% na comparação com o mesmo período de 2019. Em março, a receita caiu mais em 32% na base anual. Como as fronteiras brasileiras permanecem fechadas para turistas estrangeiros até o final de maio, esperamos que as receitas internacionais de turismo tendem a praticamente zero até o mês de maio. Como o nosso índice de desvio, também medimos a magnitude do impacto do Covid nas principais indústrias do Brasil e distinguimos aquelas que foram as mais atingidas até agora. Além do setor de eletrônicos de consumo e o de turismo, que sentiram um impacto negativo no início de 2020, outros 3 setores se destacam. Vamos ver o que são. Como podem ver na tabela, o primeiro setor é o setor automotivo. As medidas de quarentena em vários estados brasileiros desde meados de março forçaram as fábricas de veículos e as concessionárias a fechar. Em março, a produção de veículos caiu 21% numa base anual. Além disso, como 63 das 65 fábricas de veículos no Brasil pararam operações até o início de abril, a produção de veículos para o mês caiu 99% na base anual. A pontuação no nosso TDI refletiu esta caída drástica, como vocês podem ver na tabela. Para maio, esperamos uma leve recuperação da produção, pois pelo menos 8 fabricantes de veículos retomaram produção parcial. Não obstante, essa recuperação será lenta. Um dos principais fatores, por isso, é a deprimida demanda externa e interna. Só em março e em abril também, as vendas de veículos novos, também as exportações de veículos do Brasil, caíram a taxas de 2 dígitos. Outro setor que temos nesse grupo é o setor de transporte. Para ele,
a proibição de entrada de turistas estrangeiros por via aérea da segunda quinzena de março praticamente paralisou o tráfego internacional de passageiros aéreos. As viagens aéreas domésticas também caíram devido às quarentenas em vários estados. Como resultado, o tráfego de passageiros no aeroporto mais movimentado do Brasil, o São Paulo Guarulhos, diminui 31% em março numa base anual e mais de 90% em abril. O transporte de carga foi menos afetado, pois continuou com um número reduzido de voos. Prevemos uma ligeira recuperação do tráfego aéreo em maio. Por quê? Porque nesse mês, companhias aéreas, tanto domésticas como estrangeiras, retomaram um maior número de voos. Os demais segmentos de transporte também foram afetados, mas esta vez pela paralisia da atividade econômica. Os mais afetados foram o segmento de mobilidade urbana e transporte rodoviário por passageiros. Os efeitos negativos foram menos pronunciados no transporte de carga por rodovia, ferrovia e marítima também. Terceiro, temos aqui nesse grupo o setor de bens de consumo e varejo. Em linha com as regras de quarentena nos estados brasileiros, compradores ficaram dentro de casa normalmente, enquanto muitas lojas tiveram que fechar as portas. Como resultado, em março, as vendas no comércio varejista caíram 2,5% em termos de volume em relação a fevereiro. Isto foi o pior resultado para os meses de março em 17 anos. Sem surpresa, as vendas de apenas duas categorias aumentaram durante o mês. Primeiro, temos as vendas de alimentos, bebidas e outros artigos de supermercados e hipermercados. A segunda categoria são os produtos farmacêuticos e cosméticos. Por outro lado, como os consumidores cortaram gastos com bens não essenciais, as vendas de livros, vestuário, calçados, móveis, eletrodomésticos caíram a taxas de 2 dígitos. Esperamos uma queda ainda mais aguda nas vendas no varejo nos próximos meses. Por quê? Porque esperamos que o comportamento inicial de estoque da população enfraquece, enquanto os consumidores se tornam mais cautelosos em seus gastos. Também, como nosso TDI, como nosso índice, identificamos 6 setores que permaneceram relativamente intactos pelo primeiro choque do Covid em março. Não obstante, todos eles começaram a enfrentar interrupções no lado da demanda no mês de abril. Como a magnitude exata do impacto do Covid nessas indústrias será mais evidente no mês de abril, classificamos este grupo como as de indústrias com impacto defasado ou atrasado. Vamos ver o que são. Primeiro, como podem ver na tabela, temos o setor imobiliário e de construção. Em março, as obras de construção no Brasil continuaram praticamente em ritmo regular, pois essas atividades não foram proibidas. Não obstante, as regras de quarentena obrigaram as agências imobiliárias a fecharem as portas, causando interrupções parciais nas transações imobiliárias. Os efeitos negativos no mercado imobiliário se intensificaram no mês de abril. Nesse mês um número crescente de brasileiros
adiou a compra de imóveis devido ao aumento do desemprego e a incerteza sobre a sua renda futura. Isso, juntamente com o crescente estoque de unidades residenciais, empeorou o sentimento e a confiança das empresas de construção, as empreiteiras, no mês de abril. Muitas delas decidiram congelar ou mesmo cancelar novos projetos, pois esperamos que as tendências negativas no setor persistam em maio. Também aqui temos outro setor, nesse grupo, é o setor de alimentos e bebidas. O setor permaneceu praticamente intacto do primeiro choque do Covid no mês de março, como podem ver aqui na tabela. A produção de alimentos aumentou 13,4% na base anual no mês de março. Sem surpresa, o comportamento de estoque da população aumentou as vendas domésticas de produtos alimentícios. Isto compensou a menor demanda do setor da hospitalidade, como bares, restaurantes, etc. Não obstante, com base nas nossas estimativas preliminares, como podem ver aqui na tabela, prevemos riscos negativos para a produção de alimentos em abril. Por quê? Porque vemos este enfraquecimento de comportamento de estoque da população e também menor exportação de produtos alimentícios. Enquanto a indústria de bebidas, ela mostrou-se um pouco mais vulnerável ao choque do Covid em março, pois a produção de bebidas no Brasil caiu 19% na base anual no mês de março. Isto refletiu a menor demanda de bares, restaurantes e estabelecimentos similares, pois esperamos que a produção de bebidas tenha uma tendência de queda nos próximos meses, pois os serviços não essenciais em vários estados brasileiros permanecem fechados até o final de maio. Também aqui nesse grupo temos outro setor, o setor de mineração e metalurgia, pois o seu desempenho, como podem ver aqui na tabela, permaneceu estável em março, já que as medidas de distanciamento social tiveram baixo impacto na atividade mineradora no país. A indústria siderúrgica, por outro lado, foi mais afetada, pois ela sentiu a menor demanda doméstica de setores importantes como o automotivo, e por isso a produção siderúrgica no mês de março caiu em 6% na base anual. Um alívio parcial pela indústria veio de um aumento nas exportações siderúrgicas em 28% em termos de valor na base anual no mês de março. Isto se deve ao fato de que os produtores brasileiros beneficiaram-se pelas interrupções nas cadeias de suprimentos globais e aumentaram as vendas para a Europa e a América do Norte. Nossas estimativas para o mês do abril apontam que é mais provável que o setor mantenha um desempenho estável também no mês de abril. O setor se beneficiará principalmente do aumento das exportações de minério de ferro, graças à recuperação da demanda da China. Isto já vemos. Não obstante, um grande risco para o setor é uma queda mais aguda na produção siderúrgica, já que a paralisia econômica restringiu a demanda, tanto no Brasil como nos principais mercados para o Brasil, da Europa e América do Norte. Também aqui nesse grupo das indústrias com impacto defasado do Covid, temos o setor bancário e de seguros. As medidas do Banco Central do Brasil para aumentar a liquidez no sistema financeiro e também para reduzir os requisitos de capital dos bancos ajudaram o setor no mês de março. Não obstante,
como podem ver aqui na tabela, o TDI tendeu ligeiramente para baixo no mês de março. Isto deve-se porque a paralisia econômica desde os meados do mês de março reduziu a capacidade de serviço de dívida, tanto de indivíduos como das empresas, o que empeorou a qualidade da carteira do crédito do setor. Pois esperamos que esses efeitos negativos permaneçam nos meses de abril e maio. Enquanto o setor de seguros, as companhias, as seguradoras, pois elas são mais vulneráveis à pandemia do Covid. Por quê? Pois elas enfrentam maiores taxas de sinistro nos ramos de vida e saúde suplementar. Isto vemos. E também, outra coisa que vemos para o setor é uma menor demanda, uma menor demanda por cobertura de seguros dos setores mais afetados. Outro setor que temos aqui é o setor químico. Este também enfrentou o primeiro choque do Covid em março, com resultados variados, como podem ver na tabela. Primeiro, vários segmentos químicos se beneficiaram da maior demanda doméstica, pois a produção de produtos de higiene, de limpeza, desinfetantes, no mês de março, surgiu na base anual. Outras empresas, por outro lado, como produtoras de resinas, produtos plásticos, gases industriais, cortaram a produção no mês, porque eles veem menor demanda das indústrias automotivas, de bens duráveis e outros. No geral, esses efeitos negativos prevaleceram em março, puxando o TDI abaixo da tendência do curto prazo. Pois esperamos um impacto negativo mais pronunciado no setor em abril, devido à demanda enfraquecida dos principais compradores domésticos. E, finalmente, nesse grupo 1 também temos o setor de energia. Pois para este setor o que vemos é que, segundo a pontuação do TDI na tabela, o setor permaneceu outra vez relativamente intacto do primeiro choque do Covid no mês de março, pois o consumo de eletricidade permaneceu no nível do março de 2019. A produção de petróleo também ficou estável, pois também subiu ligeiramente, com uma alta de 0,1% ante fevereiro. Somente a produção de gás natural caiu ante fevereiro, mas lá vimos maiores obras de manutenção em plataformas offshores que pararam a produção. Outro fator importante que apoiou o setor durante o mês de março foi a forte demanda externa, pois as exportações de petróleo aumentaram 11% ante fevereiro em volume, enquanto as exportações de derivados de petróleo aumentaram 53%, outra vez, em comparação a fevereiro em volume. Por quê? Pois isso foi resultado da forte demanda global por óleo combustível e também combustível marítimo, com baixo teor de enxofre, o qual é produzido pela Petrobras do pré-sal. Não obstante, prevemos que o impacto negativo do Covid no setor se intensifique em abril. Por quê? Pois temos a paralisia econômica que reduziu já o consumo de eletricidade no mês de abril. Também temos estas regras de quarentena nos estados brasileiros, no vários estados brasileiros, que restringiram a demanda de combustíveis. Um alívio parcial para o setor virá
segundo nossas estimativas, dos esforços da Petrobras para mitigar esta menor demanda, tanto de petróleo como de derivados, com maiores exportações. Não obstante, é provável que os efeitos positivos dessa estratégia da Petrobras sejam limitados, já que os preços internacionais do petróleo, como todos sabemos, permanecem baixos. E por último, mas não menos importante, identificamos 3 setores que enfrentaram relativamente bem o primeiro choque do Covid no mês de março. Também esperamos que esses setores permaneçam resilientes à pandemia. Vamos ver o que são e por quê. Pois primeiro temos a agricultura. Como podem ver aqui na tabela como a pontuação do TDI, a agricultura mostrou uma resiliência invejável ao surto do Covid. Também foi o único setor que melhorou o seu performance, a sua atividade durante o surto do Covid no Brasil no mês de março e abril. Pois a área plantada agrícola no país continuou a crescer tanto no mês de abril como no mês de março como no mês de abril. E especialmente o que é mais importante, a área plantada nas principais culturas como soja, sorgo, milho, batata, cacau. Segundo, além de vimos melhores condições climáticas nesse período, também o que vimos foi o que o setor, e especialmente a lucratividade dos agricultores brasileiros, foi apoiada a lucratividade pela depreciação do real ante o dólar, que compensou praticamente a queda dos preços internacionais da maioria dos commodities agrícolas no mercado internacional, pois os agricultores brasileiros tinham mais incentivos a aumentar a área plantada. Pois, além disso, e isto também é muito importante, após uma breve redução na demanda da China, as exportações de commodities importantes como soja, carne, para a China se recuperaram em março e continuaram a crescer em abril. Pois prevemos que o desempenho positivo do setor continua nos próximos meses, em linha com estes fatores positivos. Segundo, aqui temos o setor farmacêutico e de saúde. Até os meados de maio, o governo federal anunciou novos gastos públicos em saúde de 19 bilhões de reais, na tentativa de minimizar as taxas de mortalidade pelo Covid. Pois esperamos que saúde seja uma das poucas áreas com incremento do gasto público nesse ano. Em termos de indústria farmacêutica, embora a produção tenha caído 4,3% no mês de março na base anual, devido a interrupções temporárias no fornecimento de ingredientes, esperamos que a produção comece a se recuperar em abril. Por quê? Porque vemos já uma normalização relativamente das cadeias de suprimentos. Também vemos estes maiores investimentos das empresas farmacêuticas no desenvolvimento de novas terapias médicas e possíveis vacinas para o Covid. Também temos um mercado crescente. Só posso dizer que no mês de março, as vendas domésticas de medicamentos medidas pelo preço de compra na farmácia aumentaram em quase 30% na base anual. E terceiro, nesse grupo, temos o setor de tecnologia, mídia e telecomunicações. Pois o setor se beneficiou do alto número de brasileiros que trabalham em casa desde meados do mês de março. Isso aumentou a demanda por serviços,
tanto de telecomunicações, como, por exemplo, banda larga, banda fixa, mas também serviços de mídia digital, como o Netflix. Também o crescente número de empresas que digitalizam suas operações. Isto também aumentou a demanda por software, por serviços de tecnologia de informação, pois a receita do setor, em termos reais, ou seja, ajustada pela inflação, permaneceu estável em março em comparação com o mesmo mês de 2019, pois esperamos que o desempenho estável do setor persista nos próximos meses. Pois com essa nota optimística, vamos a concluir o nosso análise. Pois para obter detalhes adicionais sobre os resultados do TDI, as nossas principais conclusões, consulte o Brasil COVID Impact Briefing. É o primeiro de uma série de relatórios sobre o impacto do COVID que preparamos para ajudar nossos clientes a avaliar o impacto da pandemia nas principais indústrias e mercados emergentes. Publicamos a última edição do relatório ontem e já está disponível para todos os nossos assinantes. Além disso, todos os participantes desse webinar vão receber uma cópia gratuita do relatório após o webinar. E depois, se Vanessa me permitir, gostaria de acrescentar algumas palavras pessoais sobre a crise do Covid. Pois fui inspirado por uma pergunta que recebemos no nosso webinar anterior em inglês. Este foi hoje mais cedo e foi no mesmo tópico. Pois a questão foi: quais são as vantagens ou as oportunidades que essa crise nos proporciona? E, de fato, na minha opinião, existem oportunidades. Os dados que apresentamos mostram um cenário, mas muitos negócios estão se reinventando. E, especialmente por isso, esses setores podem se recuperar mais rapidamente. Por exemplo, muitas empresas do setor de serviços já aprenderam que permitir que seus empregados trabalhem em casa com mais frequência é bom para todos. Por quê? Primeiro, para reduzir custos e depois, como um tipo de incentivo para os empregados que terão mais tempo pessoal para estar com sua família, parentes, amigos. Pois, na minha opinião, essa prática vai persistir no médio prazo e vai permitir que essas empresas sejam mais eficientes em suas operações. Outro exemplo que posso dar é como se reinventam as empresas industriais. Pois tanto para minimizar futuras interrupções na cadeia de suprimentos, como mencionei durante a apresentação, tanto como para criar maior resiliência de choques de demanda futuros. Algumas dessas empresas estão adotando automação robótica, inteligência artificial e outros métodos nas suas cadeias de suprimentos, na sua produção, nas suas operações diárias. Por quê? Bem, primeiro, para reduzir a intervenção manual e as interações humanas, que facilitam a redução dos riscos de transmissão do COVID ou outras doenças infecciosas no futuro, não sabemos. Mas estas empresas fazem isso também para reduzir a dependência do trabalho humano das suas operações e, finalmente, reduzir os custos. Também esta prática fornece uma maior flexibilidade da produção, pois as empresas podem aumentar ou diminuir a produção mais rápido em resposta à demanda, sem demissões dolorosas dos seus empregados. A ideia, na minha opinião, nessa crise, é avaliar as operações atuais, avaliar o que estamos fazendo, se o estamos fazendo eficientemente.
Depois, reconfigurar algumas operações para melhorá-las. E, por que não, reinventar todos os processos. Por exemplo, esta crise fornece maiores oportunidades para soluções de fitness para uso doméstico, por exemplo, para telemedicina, para soluções de entretenimento doméstico, para geolocalização de pessoas, para segurança de dados e muito mais. E estas vêm uma alta na demanda agora. Porque, no final, acho que uma crise como esta traz novas oportunidades e deve ser um incentivo para a gente para explorar novas direções. Pois espero que esta apresentação tenha sido interessante para todos e tenha levantado muitas perguntas. Vanessa, para você, para a sessão de respostas e perguntas, por favor. Obrigada, Svetoslav, obrigada, Adriano, muito bom. A gente tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta, Adriano, o que essa crise tem de diferente das outras, né? E o que pode ajudar o país a se recuperar dela? Obrigado, Vanessa. Primeiro, ela foi bastante abrupta, aconteceu bem de repente, e tem outras coisas também com essa crise. Ela, ao contrário de outras, que geralmente o que a gente observava muito é que ou crises só de demanda ou crises só de oferta. Agora, essa crise ela é bem mais complicada, porque ela é uma crise tanto de demanda quanto do lado da oferta. Então, ela é uma crise mais desafiadora para você combater, quando você tem uma situação como essa. O país, ele tem ferramentas para lidar com essa crise. Ele conquistou ele teve muitas conquistas no campo econômico nos últimos meses, no último ano, né? Como, por exemplo, ele avançou na agenda de reformas para você garantir uma estabilidade fiscal, aprovou uma reforma da Previdência, o risco do governo caiu, e graças a isso, o governo tem um espaço, tem um certo conforto para aumentar os gastos numa situação como essa e tentar mitigar os efeitos da pandemia sobre a atividade econômica, né? Então, um problema de expectativa já foi resolvido lá atrás. Por outro lado, você tem uma inflação que está sob controle, que estava sob controle, e o Banco Central já havia começado a fazer um afrouxamento monetário, a adotar sucessivos cortes de Selic, né? Então, há um espaço para que a política monetária atue, então, e vem sendo feito, né? Então, as ferramentas, o governo, o país consegue utilizar as ferramentas adequadas para lidar com isso, né? Caíram juros em outros países, né? E existe pouca possibilidade também da desvalorização do câmbio afetar a inflação. Então, também é algo confortável, né? E pode ter um impacto, principalmente no final da quarentena, o custo do crédito um pouco mais barato e um câmbio um pouco mais desvalorizado, que pode ajudar a atividade econômica, né? E principalmente algumas indústrias podem compensar até produzir mais aqui do que importar, né? Algo que o Svetoslav já tratou, né? E tem outra coisa, o Banco Central também está usando um instrumento bastante interessante, ele está revendo critérios regulatórios, né? Então isso possibilita que possa ter uma injeção bem forte de liquidez do sistema financeiro, porque o sistema financeiro brasileiro era bem apertado nesse ponto. Então, o Banco Central ele tinha um espaço bem grande para poder facilitar um pouco a liquidez do sistema financeiro, então ele vem fazendo isso. Por exemplo, se for uma expectativa que as medidas de facilitação, digamos assim, da liquidez na economia possam injetar 2,7 trilhões de reais em liquidez do sistema financeiro, né? O que é mais dinheiro para os bancos poderem emprestar para as pessoas. É algo que o Svetoslav também comentou quando ele tratou do sistema bancário, né? Só que isso aí existe um problema com isso, né? Existe bastante liquidez aí na mão dos bancos, das instituições financeiras, só que, por outro lado, você tem empresas e famílias que foram afetadas aí pela crise do Covid, né? Pelos efeitos econômicos do COVID, como, por exemplo, as quarentenas,
e essas empresas e famílias estão com seu faturamento, com a sua renda comprometida e o score de crédito bem fragilizado. Então, elas terão dificuldade de você conseguir crédito numa situação como essa, né, numa situação de fragilidade de score de crédito. Então, isso é um gargalo para que você tenha essa injeção de liquidez na economia, para que isso seja escoado para o setor produtivo, para que vire crédito. Então, eu acredito que talvez possa haver algum sistema aí, alguma medida aí no sentido de garantias que permita que as operações de crédito a esses agentes econômicos sejam concretizadas e, com isso, a atividade econômica possa reagir um pouco aos efeitos dessa pandemia. Então, para concluir, eu acredito que essa crise é mais complexa do que as anteriores, vai ser mais difícil, talvez, do que algumas outras, né? A recessão vai ser maior, como eu comentei no caso do índice indicador antecedente, né? Mas existem também instrumentos que hoje estão disponíveis aí para o governo e para as autoridades, que eles não estavam disponíveis em anos anteriores. Então, eu acredito que o país tem condições aí de ir um pouco bem aí nessa situação, certo? Então, eu espero ter respondido a questão. Obrigada, Adriano. Obrigado, Adriano. A ver as perguntas que temos no chat. Pois temos aqui uma pergunta. Qual é o impacto do Covid no mercado de imóveis comerciais? Pois é verdade, durante a nossa apresentação, o nosso foco foi no mercado residencial. Então, dentro do setor imobiliário, esperamos que o mercado de escritórios seja o mais atingido pelo choque do Covid. Por quê? Primeiro, temos a paralisia da atividade econômica, que forçou muitas empresas a adiar seus planos de expansão e para mudar-se para novos prédios. Segundo, já estamos vendo evidências de que as empresas estão avaliando a estratégia de difundir mais esta modalidade de trabalho home office, ou trabalho em casa, entre seus empregados. Pois as empresas vão reduzir a alocação de espaço comercial e talvez vão procurar escritórios menores, o que vai refletir tanto no estoque de escritórios existente, mas também nos planos das empresas de construção para fazer novos projetos, novos edifícios. Por outro lado, esperamos que o impacto negativo seja menos pronunciado no mercado de edifícios logísticos, como armazéns, porque esse mercado se beneficiará do aumento do comércio eletrônico, que já vemos isso, e também dessa necessidade maior de armazenar várias categorias de produtos. Esta se origina tanto pelos varejistas tradicionais que investem para expandir seus negócios online, mas também para empresas de logística e transporte que também agora têm maior demanda pelos seus serviços. E o terceiro segmento desse mercado imobiliário, os edifícios industriais, pois enquanto pois a sua demanda principalmente está ligada com a atividade econômica, pois sua demanda depende de uma recuperação mais pronunciada da economia e da atividade dos maiores clientes da indústria manufatureira. Pois espero ter respondido à pergunta. Vamos ver mais perguntas. Ok. Opa. Eu estou vendo uma aqui que eu vou querer responder. Tudo bem? Deixa eu ver ela aqui. É possível que essa crise dure mais em alguns setores do que em outros? Sim, é possível. Alguns setores podem ter efeitos bastante duradouros,
né? Eu vou utilizar algumas coisas que o Svetoslav já tratou em relação a isso. Por exemplo, você teve algumas empresas que se abriram mais ao home office, né? Então, muitas modalidades, uma vez que muitas modalidades funcionaram com essa modalidade nos últimos meses, quando as pessoas estavam em quarentena. Isso pode levar a alguma alteração no mercado de imobiliário corporativo, no fechamento de alguns restaurantes, por exemplo, e no setor de transporte. Talvez o setor de viagem e turismo, talvez leve algum tempo a se recuperar, se as pessoas ficarem com receio, algum receio de frequentar aeroportos e lugares fechados, com medo de se infectarem pelo Covid. Então, isso talvez inventarem alguma vacina ou algum tratamento. Mas é possível que alguns setores, como, por exemplo, os bens e serviços não essenciais, é provável que a demanda fique baixa esse ano, já que a renda das famílias ficou comprometida durante as quarentenas. Então, é algo heterogêneo, é difícil saber como, mas provavelmente alguns setores vão ser mais impactados por um prazo maior e outros setores por um prazo maior. E como o Svetoslav bem falou, alguns setores vão se reinventar, né? vão adotar novos paradigmas aí e vão acabar superando essa crise de maneira mais eficiente, de maneira melhor. Ok? Então, eu espero ter respondido essa questão do público. Obrigado, Adriano. Obrigado. Vanessa, acho que temos tempo para uma pergunta mais, não é? Sim, ainda dá para responder mais umas perguntas. Ótimo. A ver as perguntas no chat. Quantas perguntas temos? Estou muito contente. A ver. Pois a pergunta é: a recuperação da China do surto do Covid ajudará o Brasil? Quais serão as relações entre a China e o Brasil após o Covid? Bem, uma pergunta muito boa. Pois acho que sim, claro que sim. A recuperação da China definitivamente ajudará a recuperação econômica do Brasil. Pois a China, o país, é o maior destino de exportação do Brasil. Se bem me lembro, somente em 2019, as exportações do Brasil para a China atingiram 63 bilhões de dólares. Isto foi ao redor de 30% das todas as exportações brasileiras. E com esse resultado, China ultrapassou os Estados Unidos, o segundo maior destino das exportações brasileiras. E quais são os produtos mais exportados para a China? Quais produtos vão se beneficiar mais? Pois temos soja, petróleo, minério de ferro, carne, tanto bovina como frango, celulose, ligas de ferro, milho, açúcar e muito mais. Pois todos os setores que produzem esses produtos vão se beneficiar de uma maior demanda da China. E já vimos isso. Como a China está no estágio inicial de sua recuperação, em contraste com outros países, com outros principais destinos das exportações brasileiras, como os Estados Unidos, a Europa, o Brasil pode contar com uma demanda maior da China para restaurar rapidamente sua economia. Pois, por exemplo, isto já vemos, isto já temos indícios e já vemos isso. Por exemplo, como apresentei durante a apresentação, em março, as exportações de soja para a China se recuperaram completamente de uma queda temporária e continuaram a crescer no mês de abril. Como mencionei também na minha apresentação, vamos ver maior demanda da China de commodities agrícolas
isto vai ser o maior fator positivo para a agricultura brasileira. Outro setor que já conta com uma demanda maior da China é a indústria mineira, e especialmente o segmento do minério de ferro. Em abril, as exportações de minério de ferro para a China se recuperaram completamente, pois também, além do comércio, podemos esperar uma recuperação mais rápida dos investimentos da China no Brasil. Estes investimentos podem vir, por exemplo, dessa iniciativa de Belt and Road Initiative, ou iniciativa do Cinturão e Road da China. E estes investimentos serão direcionados principalmente para os setores orientados para a exportação dessas commodities, como agricultura, indústria de alimentos, celulose, também transporte, naturalmente, porque é um setor essencial que vai permitir a transportação mais eficiente e também mais barata, que é mais importante, de principais commodities do Brasil para a China. Pois, para concluir, acho que depois do Covid, nesse mundo, depois do Covid, as relações econômicas entre China e Brasil vão intensificar e até mesmo se expandem em muitas outras áreas. Pois, acho que isto é para esta pergunta. Vanessa? Obrigada, Sviatoslav. Temos uma pergunta aqui para o Adriano. Ok. Deixa eu abri-la aqui. O segmento automotivo é o que gera maior impacto na cadeia produtiva. Qual a sua visão do impacto nesse segmento e as oportunidades? Bom, realmente, o segmento automotivo é o que tem mais impacto na cadeia produtiva. Você tem uma cadeia de produção dele muito longa, uma cadeia de fornecimento, de autopeças e etc. Ele paralisou, né, nesse mês de abril, provavelmente vai ficar uma boa parte dele paralisada no mês de maio também, de acordo com o Sviatoslav já falou sobre isso, né? Esse setor vai ser impactado, porque como você teve uma atividade econômica que se paralisou, então você teve uma redução de renda, então provavelmente isso aí vai impactar esse setor automotivo, né? Vai ter uma menor demanda por automóveis, né? Mas como é que eu posso falar alguma análise de longo prazo desse setor? Além desse efeito da demanda, a gente está com essa desconfiança aí que provavelmente vai intensificar o home office, as pessoas vão reduzir o seu deslocamento ao trabalho, né? Eu não sei se isso vai afetar muito o setor automotivo, tanto quanto vai afetar a demanda num prazo mais curto e médio, né? Porque o que provavelmente isso vai afetar esse negócio de home office é as pessoas talvez se transportarem menos. Então, as pessoas talvez se transportem menos, mas também você pode ter algumas mudanças aí, talvez as pessoas indo menos para o escritório, as pessoas podem morar mais longe do trabalho, talvez. As pessoas vão se deslocar para o trabalho 2 vezes por semana, talvez vão morar mais longe, então vão morar em cidades mais afastadas dos grandes centros urbanos, talvez vão de carro para o trabalho. Então, é difícil de você saber mais no longo prazo isso, como é que vai ser esse setor. Mas eu acho que, com certeza, o que pode se falar é que, no curto prazo, ele já está sendo bastante impactado, mas ele também vai ser impactado, além pelo lado da produção, ele também vai ser impactado pelo lado da demanda com a queda da renda que se observa no país, certo? Então, essa é a visão do setor automotivo. Eu acho que eu gostaria também de aproveitar, tem uma questão que vem logo depois dessa, que é muito parecida com essa, que eu acho que eu vou aproveitar e vou responder também, que é o seguinte: os reflexos também podem trazer benefícios ao trânsito
e ao índice de poluição dos grandes centros, certo? Eu acredito que deva ter, se for intensificado esse processo de home office, deve ter impacto sobre o trânsito, é provável que tenha sobre poluição, mas, novamente, levando em conta que poluição não é só carro, é ônibus, e outros meios de transporte. Mas é possível que tenha um efeito benéfico também sobre o trânsito, esse processo de home office aí das empresas. Certo? Eu espero ter respondido as questões e é isso. Muito obrigada, Svetoslav, Adriano. Pessoal, a gente vai encerrar, porque né, nós já estamos com 1 hora de webinar. As outras perguntas, a gente tem mais perguntas chegando. As outras perguntas nós vamos responder individualmente por e-mail. Além disso, vocês também vão receber todo esse material e a gravação do webinar. Então, acompanhem a gente pelas redes sociais, Fake Data e Eles Insights, no LinkedIn, para vocês ficarem por dentro, né, dos nossos webinars, de todo o conteúdo que a gente está preparando para vocês, tá bem? Muito obrigada pela presença de todos e até o próximo webinar.